batendo um papo aqui com o vereador Ramsés Sobreira, falar alguns assuntos importantíssimos em relação à política de Carobó, o rumo da política de Carobó, que aos poucos vai se desenhando. A oposição se reuniu aqui na Câmara de Vereadores, com toda a oposição liderada pelo ex-prefeito Eudes Caldas. Qual foi, na verdade, o objetivo desta reunião, vereador Ramsés? Boa noite, Ivanildo. Boa noite aos amigos que acompanham o Carobó News, o blog do Didi Galvão. A gente, como de praxe, a gente realiza as reuniões políticas partidárias, né, com frequência. Então a gente intensificou um trabalho e decidiu afunilar essa questão de definições sobre candidaturas, sobre o que rumo tomar, sobre o que a gente deveria juntar. Então, a gente teve uma reunião muito produtiva dos 8 vereadores que integram a bancada de oposição, junto com o ex-prefeito Eudes, onde a gente teve a oportunidade de algumas coisas discutir, o que a gente estava achando que não estava encaixando bem dentro dessa unidade, e a gente acabou formando um novo processo de construção de entendimento acerca do que pode acontecer daqui para frente. É claro que o nome do ex-prefeito Eudes é um nome que desponta como um nome favoritíssimo para vencer as eleições. Nós sabemos dos problemas acerca da possibilidade de uma inelegibilidade, acerca da dificuldade, acerca de uma prestação de contas que ele tem, que está rejeitada. Entretanto, a gente consultou o jurídico dele, está trabalhando acerca desse processo para tentar reverter essa situação até esse período. Se isso ocorrer, o candidato natural do grupo é o ex-prefeito Eudes Caldas, e que a gente espera que isso ocorra. Mas também ficou acertado que, caso isso não ocorra, a gente zera o processo e a gente vai partir para uma discussão onde todo mundo vai opinar para a gente chegar a um candidato que um candidato que realmente una a oposição e que possa dar à administração e ao povo de Cabrobó uma administração que seja voltada para o povo, para voltar a trazer aquele sentimento que o cabroboense tinha até pouco tempo, de que a administração ela realmente atuava, era na saúde, era na educação, era nos serviços públicos de limpeza, de saneamento, e que hoje isso está deixando a desejar. Então a gente precisa apresentar esse nome, na ausência do ex-prefeito, se ele não puder ser o candidato, a gente apresentar esse nome com a discussão e com o apoio dele. Se não houver essa possibilidade do ex-prefeito ser o candidato, ele vai estar imbuído nesse projeto, deixou claro, ele disse que não vai deixar de forma alguma de participar das questões políticas em nossa cidade e está integradíssimo nesse projeto da gente poder voltar ao poder em nossa cidade. Agora uma pergunta que todo cabroboense gostaria de saber a resposta. Até quando o ex-prefeito ele vai dar essa resposta que será oficialmente o pré-candidato às eleições de 2016? Olha, oficialmente, a gente falando oficialmente, apenas até quando, vamos dizer, no máximo até quando houver o registro de candidatura. Até quando houver o registro de candidatura, porque aí ele vai estar numa condição que ele pode ter esse registro indeferido. Mas a gente está adiantando esse processo, a gente está conversando, certo? A gente conta com que ele possa ser candidato. É o nome que tem se apresentado com maior identificação da população, principalmente da população mais humilde do nosso povo de Cabrobó. A gente tem realizado pesquisa, a gente tem verificado tudo isso, né? Então, eu espero que o nome seja o dele, eu acredito que o nome vai ser o dele, e logo a gente vai ter essa decisão. Mudando um pouquinho de assunto, mas continuando ainda na mesma pauta, que o nome do ex-prefeito Eudes Caldas, a Câmara aprovou as duas contas, né, no qual o senhor foi relator dessas duas contas, dando parecer favorável, e evidentemente com o resultado, por maioria de votos praticamente, a aprovação das duas contas, 2000
2008 e 2012. Não é? Como o senhor vê, né, digamos assim, essa mudança, né, porque alguns esperavam que, de fato, não acontecesse isso. Né? Não digo que houve um vira-mesa, mas uma mudança, um entendimento, né, para que houvesse essa aprovação. Olha, em 2008 não houve surpresa, essas contas já vieram com a aprovação do tribunal, a recomendação, na verdade, porque é preciso dizer o seguinte: o tribunal ele recomenda, é apenas um órgão opinativo, como mencionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, como nós lemos no nosso relatório. É apenas um órgão que opina, certo? Quem julga realmente cabe às câmaras municipais de julgamento. Por que isso? Porque justamente o legislador, o constituinte, ele quis que certas coisas fossem levadas em consideração, não apenas a questão técnica, mas a questão também de se observar o que existe em cada município. Então, fazendo esse preâmbulo, a de 2008 veio com a recomendação pela aprovação. Claramente não houve dificuldade, vocês puderam observar que foi aprovado por unanimidade, né? A outra veio no sentido de ser rejeitada. O tribunal opinou pela rejeição. Só que o que foi que houve? Nós procedemos todo um processo da maneira adequada, abrimos o direito de defesa ao ex-prefeito, ele apresentou sua defesa e nós fomos fazer uma análise como membro, presidente da comissão que analisa as contas. Então, as contas de 2012, nós fizemos a análise sem posição partidária, observando apenas o que era certo e o que era errado. E fizemos o nosso relatório. Deus nos ajudou, que nós tivemos uma capacidade de produzir um material bom. E, enfim, nós pontuamos questões importantes que todo mundo vivenciou. A questão da crise econômica, a questão que envolvia aspectos da seca também, que o município de Cabrobó, naquela época, diferentemente do que acontece hoje, investiu vultuosos recursos para suprir essas necessidades, tanto para ajudar o homem do campo, como também para servir os serviços básicos. A gente contou com um serviço de saúde permanentemente até o final da administração, com cirurgia sendo realizada, enfim, tudo foi realizado e isso importou no aumento de despesa. E certas coisas que era o que o tribunal imputava, que era em relação ao repasse ao regime previdenciário. E houve uma edição de uma medida provisória pelo governo federal que depois foi transformada em lei, justamente assegurando o direito, por conta dessas dificuldades financeiras vivenciadas não apenas em Cabrobó, mas em todos os municípios do Brasil, mas especialmente aqui em nossa região, no Nordeste, por conta da seca, para que pudesse ser realizada o parcelamento. E foi o que o ex-prefeito fez. Então, o parcelamento já foi um ato que descaracterizava o dolo, ou seja, a intenção do prefeito de tentar fraudar a administração pública. Então ele prestou serviço, fez direito, não era justo a gente que vivenciou e que teve aqui todo momento acompanhando essa situação dramática da seca e da crise econômica, a gente deixar um gestor que trabalhou pelo povo ser penalizado. Isso não era correto, certo? Então a gente apresentou o relatório e veja que até mesmo o vereador da bancada governista, ele se comoveu com o nosso relatório e foi a favor do nosso entendimento. Então foi algo que, na verdade, ultrapassa as questões partidárias. Um outro ponto também que foi importantíssimo na justificativa foi comparar também com um processo bem similar, idêntico praticamente com as contas do ex-prefeito dos Caldas, que foi as contas também da prefeita de Santa Cruz. Então, foi fundamental também. Para o tribunal, você vê como a coisa ela diverge e por isso que as câmaras ficam responsáveis para tratar de realmente dar o veredito final acerca disso. Por quê? O Tribunal de Contas, diante de quadros altamente similares, caso de Cabrobó e de Santa Cruz, praticamente iguais. Problema com o regime de providência de repasse de parte patronal. E no mesmo ano 2012, de lá era 2012, Cabrobó 2012.
o de Cabrobó foi rejeitado, opinava pela rejeição, e o de Santa Cruz opinava pela aprovação. Então, esse mesmo elemento do tribunal serviu de base para a gente poder fazer essa comparação e servir de instrumento de demonstração aqui para a Casa Legislativa do que deveria ser o voto. Vereador, finalizando a nossa entrevista de hoje, parceria com o blog do Didi Galvão e o Cabrobó News, o senhor está deixando o PSB, partido do governador Paulo Câmara e do prefeito de Cabrobó. Como o senhor se sente saindo nesse momento, né, essa decisão de sair do PSB, já que o senhor também tem uma história, né, construída nesse partido? Olha, Ivanildo, eu saio com a sensação de dever cumprido. Acho que eu estou no terceiro mandato. Eu, desde o primeiro mandato, já estava no PSB, porque eu fui integrante do PPS, fui eleito para o PPS, e no mesmo ano fui para o PSB, justamente apoiando aquela candidatura do ex-governador Eduardo Campos. Infelizmente, a política ela dá muitas voltas e a gente acabou chegando numa condição onde a pessoa que a gente acreditava que seria o melhor para a nossa cidade foi eleito, entretanto, já dando os primeiros passos errados e a gente entendendo que não ia acabar de maneira correta a sua administração. Então nós decidimos nos afastar desde o início do mandato, certo? E fomos para o campo da oposição para defender o que o partido defendia, o que o estatuto do partido defendia, que eram ações corretas em relação à saúde, o que era que deveria ser feito em relação à educação. Então eu fui defender o programa do partido e fiz isso com muito zelo, certo? Vocês são testemunhas da nossa atuação aqui na Câmara de Vereadores, lutando em prol do povo de Cabrobó, muitas vezes batendo de frente com a administração, enfim. Então o nosso papel junto a esse partido, ele foi superado. Desempenhei minha função como secretário na direção até quando pôde, até quando foi possível, quando o prefeito entendeu que a gente não deveria estar integrando a direção, a gente se afastou. E agora, mais recentemente, a gente chegando nesse ponto final, onde a gente está precisando dar uma cara nova a Cabrobó, tentar fazer uma nova política em nossa cidade, a gente entendeu que seria muito necessário sair do partido. Agora, a saída do partido é uma questão que não vai romper relações que o político na Iniciativa Obreira tem com as instâncias superiores de pessoas de relevância dentro do partido. Quero dar um exemplo aqui de que quando o governador, apesar de não ter votado nele, quando ele for se deslocar aqui para o município de Cabrobó, nós iremos buscar um contato com ele, até para explicar que o posicionamento do partido não pode ser superior à necessidade do nosso povo. E esse recado a gente vai dar ao governador Paulo Câmara e pedir o bom senso dele, de que aqui o atual prefeito, Auricélio Torres, ele não deve ser reconduzido à administração. E que se esse projeto conta com o apoio do governador, é uma coisa que não tem qualquer sintonia com a necessidade do povo de Cabrobó. O povo de Cabrobó quer um governo diferente do que está acontecendo aí. Portanto, eu saio muito tranquilo e espero que as relações com os demais membros que a gente sempre teve, os que são filiados, vereadores, suplentes, ela continue como sempre. Sempre fui um soldado do PSB e construí muita amizade com esse povo. Espero que esse povo continue integrado com a gente. Obrigado, vereador. Boa sorte aos internautas acompanhando aí o Cabrobó News e também o blog do Didi. Um forte abraço e possivelmente muito em breve teremos outras notícias, né, dos bastidores da política e, claro, se desenhando aí todo o cenário da política de Cabrobó nessas eleições, ano de eleição aqui na cidade de Cabrobó. Forte abraço a todos.